E agora, apenas com os olhos fechados e com esse sentimento de estar relaxado e receptivo, nós invocamos. Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Meu amado Santo Cristo pessoal e o grande exército de mestres ascensionados da chama azul. Invoco a força, fé, proteção, poder em mim e através de mim e ao meu redor, agora. Invoco o seu todo-poderoso tubo de luz da chama azul, através da qual nada que é criação humana pode passar. Que este tubo de luz seja uma proteção invencível para mim, para meu mundo, e que seja um manto de invisibilidade e invulnerabilidade para tudo o que não é da luz. Peço também para ser um ímã irresistível em meu mundo, para atrair constantemente, visivelmente e tangivelmente, e usar a abundância ilimitada de todas as coisas boas que necessito para realizar o plano divino de meu fluxo de vida o mais rápido possível. Que este tubo de luz me ajude a manter minha atenção na fonte da vida, minha própria presença eu sou, permitindo que eu seja um canal claro e perfeito para o seu bem, para tudo fluir para dentro de mim, através de mim e ao meu redor, e toda a vida que eu em contato esteja, aonde quer que eu esteja, conscientemente, eu aceito que isso seja feito agora mesmo, com todas as minhas forças. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Respire profundamente, ainda nesse estado de relaxamento. Eu vou invocar agora a presença dos arcturianos, para que possamos todos nos elevar até suas naves e assim receber uma limpeza energética desses seres. Eu invoco agora a nossa equipe arcturiana ativar, Arcturian, ativar, Arcturian, ativar, Arcturian. Peço que cada um que esteja aqui invoque um arcturiano que seja da sua equipe ou não, mas que possa lhe conduzir a uma de suas naves. Peço que você feche os olhos e imagine ao seu lado um grande ser de luz azul que vai lhe conduzir, vai abrir um portal à sua frente, um portal de luz branco cristalino. Gentilmente, ele vai conduzi-lo. Você dá um passo à frente, ele lhe conduzindo, e você adentra num tubo de luz branco cristalino, que é como se ele lhe sugasse, e você se vê viajando por entre o tempo e o espaço, diretamente para uma das naves arcturianas. Então, sinta-se ser levados por essa frequência, com este ser que lhe conduz, e você sente chegando a uma grande nave, onde as portas já se encontram abertas, e você é direcionado para uma grande e clara sala. Lá é indicado a você um lugar para se sentar ou deitar-se em uma maca. Você senta ou deita, e você será tratado. Peça e permita para que todos os seus corpos sejam tratados, para que, se houver algum implante, algum artefato em um dos seus corpos, que este seja retirado. Então, por alguns minutos, mantenha-se em silêncio, recebendo esses cuidados. Apenas relaxe e sinta o trabalho que está sendo feito.
Apenas sinta o trabalho e vá respirando profunda e lentamente, enquanto é realizado toda a limpeza em seus corpos. Se houver algum incômodo que você sente diariamente, você ainda pode pedir para que eles trabalhem esse incômodo. Aos poucos, quase terminando, você vai se acomodando novamente, respirando profundamente. Agradeça pelo momento e aos poucos vá voltando, juntamente com seu guia, pelo mesmo lugar que vocês foram. Agradeça a equipe e pode retornar. Voltando, voltando, voltando. Chegando no aqui e agora, agradecendo ao seu anjo de guarda, esses seres que estão com você. Enquanto estiver pronto, lentamente pode abrindo os olhos. Como é que estão todos? Alguma percepção? Como é que foi para você, Rejane? Eu senti e vi luzes vermelhas, azuis, verdes em cima de mim, eles trabalhando, eu vi ele, agradeci e retornei. Não dá vontade de retornar, né? Mas, gente, obrigado. Muita paz. Verdade. Jovelina, alguma percepção? Não, Luísa, só estou Uhum. bastante contente de ir lá. Que bom. É, Uhum. Gratidão. Márcia, alguma percepção? Eu senti primeiro um peso muito grande nos ombros, e Uhum. depois foi aliviando, aliviando, deu uma espinicada no braço, como se estivesse pinicando mesmo, Uhum. e depois foi assim, acalmando eu sempre vejo mais uma luz roxa, azul, verde, sempre nesse mesclado. Eu fico Uhum. assim. Muito bom. Gratidão. Hilda, alguma percepção? Não, nada assim de Não sentiu energia, calor, nada? energia, assim. E também vi uma faca na barriga. Então, alguma coisa foi trabalhada aí, né? Você tá bem? Estou. Que ótimo. Lu, conseguiu ter alguma Eu? percepção? Eu só fiquei tranquila, acho que foi tudo bem. Ótimo, isso mesmo. Boa noite, Thali. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que bom. Bruno, como é que foi para você? Antes da limpeza, eu senti que o grupo precisava mais de limpeza do que de estudo mesmo. E depois, aí durante a limpeza foi aliviando bem, mas antes disso eu estava bocejando demais, Eu vi. vendo uma energia muito pesada no grupo, sentindo uma energia muito pesada. Sentiu que deu uma limpada? Senti que deu. Boa. Ótimo, gratidão. Patrícia,
Quando a gente estava lá, eu estava lá, na hora que você falou dos implantes, eu senti algumas coisas caindo no chão assim, sabe? Ótimo, Mas depois deu uma paz muito grande. muito bom, gratidão. Então, agora a gente vai para os estudos propriamente dito. A gente fez uma limpeza energética nas naves, Thali. Depois você pede à noite para ser levado e fazer, tá? Quando for dormir, tá Uhum. bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente está seguindo o livro, né? Não sei se vocês estão acompanhando ali a Márcia, a Hilda. Tem o livro Haja Luz, que a gente está fazendo estudo em cima dele. E a gente vai continuar hoje a partir da página 39, tá? Então, ali na página 39, ele fala do elemental do nosso corpo, que todos nós temos um elemental. E como nós temos vários corpos, né? Físico, mental, emocional, etérico. Cada um desses corpos tem um tipo de elemental destinado a tratar, a cuidar, a alimentar esses corpos, tá? Então, o corpo ele é animado para a encarnação e neste processo é necessário o seu preparo completo para a moradia do espírito e sua passagem pela terra. Então, é por isso que existe esse elemental, para ajudar nesse preparo, nessa nossa constituição, para que a gente passe nessa dimensão material, tá? Daí nós temos basicamente quatro corpos: o físico, o etérico, emocional e o mental. O corpo etérico é um corpo que exige. Luísa, Oi. você vai compartilhar, não? Esse aqui não vou compartilhar, não, porque eu fiz um resumão da Ah, apostila, tá. eu não estou Tá lendo, bom. tá? Mas tem na apostila, tá? Eu só estou falando com as minhas palavras, assim, né? Porque eu fiz o meu resumo, digamos assim, tá bom? O corpo etérico, ele exigiu muita atenção para que ele estivesse pronto para receber as vibrações da essência do ser espiritual. Então, veja que um é preparado para receber o outro, né? Como se fosse uma sequência, e até por causa da sutilidade de cada corpo. E esse corpo etérico, após cada encarnação, ele se mantém o mesmo, tá? Ele não é trocado. É sempre renovado, digamos assim, mas não é trocado, é o mesmo que nos acompanha. Já o corpo físico, ele diz assim: jamais a consciência da presença eu sou exerce ação direta sobre a criatura. Ela sempre antecede o crescimento de um novo manto carnal sob a orientação da presença eu sou. Então, antes do corpo físico, né, já existe a nossa presença eu sou. A gente vem lá de uma mônada, lembra que é subdividida, né? Então, a nossa presença eu sou já vem de lá e ela antecede o nosso corpo carnal. E aí fala-se que Deus providenciou um ser elemental para cada corpo, e o seu trabalho consiste em executar a natural função corporal e trazer a pequeníssima forma até o ponto em que a personalidade do ser possa assumir o controle do corpo. Então, assim, por isso que falo que as crianças até os 7 anos de idade, né, elas não têm total domínio ainda sobre o seu corpo, elas não estão completamente formadas. E tem pessoas que vão assim até os 21 anos de idade, né? Você vê que às vezes tem uns adolescentes bem crianções ainda, que eles não estão maduros o suficiente para assumir a sua vida. Então, muitas vezes acontece isso, esse processo acontece até os 21 anos ainda. Os construtores das formas escolhem os seres elementais da mesma esfera e do mesmo raio a que pertencem essas emanações de vida. Portanto, a forma física se formou onde o próprio ser crístico pôde agir e exercer sua função. O ser elemental foi instruído nos planos interiores, onde atraiu luz universal para executar a criação de um modelo perfeito. Então, esses seres elementais, eles já trazem o conhecimento dos planos interiores, ou superiores, aqui também está relacionado a isso, né? Porque ele vem com essa luz universal para fazer o trabalho dele aqui nessa dimensão.
E aí ele fala que no começo a criação do corpo é sempre um acontecimento alegre e feliz, pois a presença divina irradia de si a imortal chamatrina ao coração do corpo de carne. E o ser elemental do corpo atrai os necessários elementos construtivos e forma quase que completamente o modelo do projeto do próprio santo ser crístico. Então veja o quanto ele abrange, né, em todos os corpos. No passado, o modelo escolhido pelo ser elemental era o corpo etérico. Com o passar do tempo, com a involução do homem, digamos assim, ele mudou. E aí ele começou a ser trabalhado mais no corpo físico mesmo. Aí ele fala assim, que o ser elemental representava a plena glória do próprio santo ser crístico. Então ele vinha com toda essa essência. Desta forma, reinava a alegria, o bom entendimento entre a emanação de vida e o seu ser elemental. Quando o homem começou a experimentar sua força e criou em seu corpo etérico formas impuras e distorções, então o ser elemental pertencente a este corpo ficou desorientado por causa da destruição de seu modelo original. Em razão disso, o ser elemental obedientemente teve que transferir estas deformações ao corpo físico. Se a chama violeta for usada suficientemente de modo que o corpo etérico receba novamente seu modelo divino de luz, então o ser elemental poderá retratar imediatamente este modelo no corpo. Então, através da chama violeta, é, a gente fazendo, né, aquele trabalho de transmutação, esse elemental consegue novamente ter a mesma função que ele tinha no início, ou seja, trabalhar no corpo etérico. O fogo violeta deverá ser aplicado dinamicamente para que o corpo etérico se torne claro, transparente e diáfano. Só assim elevará sua vibração. Tá? Enquanto isso, enquanto não houver essa transmutação, ele fica atuando mais no corpo físico mesmo. O corpo elemental o elemental do nosso corpo, ele é o primeiro a receber o impacto de banho de ervas. Então, quando a gente faz um banho de erva ou alguma coisa assim, uma defumação, o primeiro que recebe é o nosso elemental. E aí nós temos os elementais dos nossos corpos. Quais são eles? Nós temos o elemental fogo, que ele está relacionado com o corpo espiritual. Então, se a gente pensar no nosso corpo espiritual, a gente pode imaginar que ele é cheio de salamandras. As salamandras representam o elemento fogo. Então, é como se tivesse várias salamandrinhas que fazem o formato do nosso corpo. Já o nosso corpo mental é formado pelo ar, com os elementos das fadas, elfos e silfos. Da mesma forma, a gente pode imaginar que esse corpo mental também é formado com esses elementais, as fadas, os elfos e os silfos. Já o nosso corpo emocional, que está relacionado com a água, e a água tem a ver com as emoções, né? Representado pelas ondinas, as sereias, os tritões. Então, imagina que o teu corpo emocional também é formado. Eu imagino, né? Eu aprendi assim, mas eu imagino que é como se fosse uma colcha de retalho, né? Então, o corpo emocional é formado com esses elementais da água, as ondinas, as sereias e os tritões. Já o nosso corpo físico, ele é formado pelos gnomos e duendes, que é o que nos conecta diretamente à Gaia. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é sempre buscar saber qual elemental que a gente precisa fortalecer no nosso corpo, para ir fazer um trabalho diretamente com esse elemental. Então, se a gente precisa estar em contato com o fogo, aí através de uma fogueira, através de uma vela, né, para alimentar esse nosso corpo espiritual, ou se a gente precisa fortalecer o nosso mental, aí estar mais em contato com o ar mesmo, respirando ao ar livre, e entrando em contato com as fadas, os elfos, os silfos. Se a gente precisar trabalhar o nosso emocional, tomar um banho de mar, cachoeira, e aí ativar esses elementais, fortalecer, né, as ondinas, sereias e tritões. E se a gente perceber que o nosso físico
está desvitalizado também, a gente pode estar caminhando com os pés descalços, né? Por isso que fala que é muito bom caminhar com o pé descalço, caminhar na natureza, porque a gente vai tendo a interação com esses elementais dos nossos corpos e assim a gente vai se fortalecendo. Muito bem. Aí no livro, esse adendo aqui dos elementais eu trouxe, e aí no livro ele fala o seguinte: não existe a morte, pois a vida é eterna. Vós possuís o direito e o ensinamento para começar agora os apelos, né? Ele está se referindo ao apelo da chama violeta, porque a gente falou lá que a gente pode voltar a associar o nosso elemental com o nosso corpo etérico através da limpeza com a chama violeta. Então, Luísa, oi. posso te perguntar uma coisa ali, porque senão vai para frente. Lá no livro diz assim, ó, que antes da gente invocar a chama violeta, deveria apelar à lei do perdão. Uhum. Que daí tem ali. Então, antes da gente invocar, toda vez que a gente for invocar a chama violeta, a gente tem que fazer essa lei do perdão? Porque quando a gente faz a invocação, a gente já, no apelo, já tem, né, isso. Tá, Tá? A gente vai fazer a invocação ali mais à frente. tá. Vou só voltar aqui, peraí. Aqui. Então, ele fala ali: estes ensinamentos são trazidos pelos mestres ascensionados, e o maior auxílio que nós podemos prestar aos nossos semelhantes é contribuir para expandir a lei da vida com amor, pureza, harmonia, bondade, tolerância e compreensão, e que toda a humanidade saiba que a vontade de Deus é o bem para todos. Né? Então, é viver em harmonia, viver o que os arcturianos ensinam, né? Com a mente crística, focando no amor, focando no bem-estar, focando em fazer o bem. E aí nós temos o apelo à chama violeta. Vamos fazer esse apelo? Eu vou fazer e vocês podem repetir, tá? E esse aqui é um apelo que você pode fazer sempre também. Bem-amada presença eu sou em mim. E bem-amado mestre ascensionado Saint Germain, mantende o fogo violeta do amor e da liberdade e chamejai, chamejai, chamejai através de toda a energia imperfeita do meu mundo, transformando-a em perfeição. Atravessai imperfeições e dissonâncias que pratiquei contra outra vida. Então, aqui nessa fala já é uma fala que a gente se refere a um arrependimento, né? Como se a gente pedisse um perdão. Corporificai-vos através de toda a força e matéria impura do universo que traz o meu selo, e transformai, transformai, transformai tudo na eterna pureza, liberdade e perfeição dos mestres ascensionados. Ó bem-amado, eu sou. Ó bem-amado, eu sou. Ó bem-amado, eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? Então, esse apelo é você veja que as palavras, né, elas são subliminares, tá, Rê? Então a Uhum, gente não precisa fazer o apelo do perdão, porque ali a gente já está se arrependendo de ter feito tá. algo que a gente considere negativo. E sempre que a gente fizer um apelo, lembrar de já agradecer no final, tá? Então já fala ali gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem. Deixa eu ver o que que nós temos mais aqui. Aí eu acho que agora é você, né, Bruno? E Aí tem Luísa, apelo para uma alma encarnada, que eu não vou fazer, tá? Alma, desculpa, desencarnada, eu não vou fazer. E aí a gente já pode entrar no primeiro raio. Oi? ali também, ó, eles falam assim, no livro, né, tá? Que o Uhum. ideal é fazer 3 vezes ao dia, Aham, né? pode fazer, aham. Até estava vendo, deixa eu ver aqui uma coisa aqui que você falou agora, eu tô tentando lembrar como é que é. Faz de manhã, antes de dormir, e quando você chega da rua também. É assim, são horários legais de fazer. Tá? Quando acorda, quando chega da rua e antes de dormir, tá? Eu, assim, geralmente faço de manhã, eu não consigo fazer 3 vezes, mas quando eles são curtinhos, a gente pode fazer várias vezes ao dia, a não ser quando é um grande, né, que aí não, mas se for curtinho, tranquilamente, Tá. que é o ideal. Aham. É com você, Bruno? Opa, Então tá, eu fiz um resumo, tá? perfeito. Vamos lá. Primeiro raio azul.
Mestre Elmória é o diretor do primeiro raio. É a força motriz, o movimento e guia de novas ideias. Moria e todos os seus auxiliares do primeiro raio são chamados de pioneiros, propagadores de novas ideias. O santuário fica em Darjeeling, na Índia. Ele representa a vontade de Deus e sua cor é azul. No tempo de Jesus, ele foi Melchior. Ainda foi rei Arthur e o humanista e estadista inglês Thomas Moros, autor da obra Utopia. Em sua última encarnação, foi o poeta irlandês Thomas Moore. Desde os tempos do rei Arthur, estão em seu poder o Santo Graal e a espada de diamante, que simbolizam a energia dos dois polos da imanente e latente vontade de Deus. O Santo Graal significa a consciência dirigida para o alto, a fim de receber a inspiração da vontade de Deus e do plano divino. A espada simboliza a ação, portanto, o cumprimento da vontade divina. A energia da vontade de Deus que impregna o santuário de Elmória oferece resistência a toda forma pensamento negativa das criaturas e ao que elas presumem que seja a vontade divina. Desse templo é irradiada, sem parar, a fé na misericórdia de Deus que penetra na mente e sentimentos dos homens. O arcanjo é Miguel e o Elohim é Hércules. Luísa, você está no mudo. Desculpa. Patrícia, é a próxima? É. Bruno, me Eu responde ali, por sou, favor. Luiz, mas eu acho que o Bruno, ele estudou minha parte. Ué, não é o primeiro raio meu? A tua É, página era 42, Patrícia. não, a minha era essa aqui, ó. Desidência de Elmore em Darjeeling. E a maioria das coisas que ele falou tá na minha parte. Ué, mas o É, meu... Eu poupei você, foi isso. É, que bom. pronto. Então vamos para É. o bem-amado. Então, tá, então é a Luciene que vai para o apelo, né? Apelo? É, ele fala ali, ó, Deixa eu bem-amado, ver. diz. E qual é o bem-amado? O bem-amado é o A Moria página, diz? no item, página 42, item 4.2. Ah, aqui no meu é página 43 e o item é 4.3. O Tá, bem-amado é o Moria diz. É para me isso. ler essa parte, é? Hum, Até onde que eu leio? você vai ler isso e o apelo. Ah, tá. O bem-amado Elmória diz: saudação e bênção, amor, luz, liberdade, esperança, coragem, força, energia de vida e o fogo de Darjeeling aos homens, filhos e filhas da terra, ao reino dos elementais, aos coros dos anjos, aos seres cósmicos, mestres ascensionados e a todos os que em suas consciências colocaram as atenções no coração da Índia e a todos que queiram abrir. Vou mudar a página agora. A página está colada. Pera. A todos que queiram abrir, intervir livremente, a todos que queiram abrir livremente a porta de suas consciências para receber a força da vontade dos seres divinos. E agora eu já leio o apelo? Ou não? Ou leio, continua ainda? É, para ler tudo. Tudo, então tá. Para todos os humanos de toda parte, eu digo, isto é o fiat do coração da criação que se manifesta pela vontade de Deus em vossa vida, em vossos esforços e mentes. Eu digo estas palavras no mundo da mente e sentimento de todo o planeta,
na massa de gemidos desta estrela em trevas, em cada invólucro que cobre com sombras cada filho e filha do reino das maravilhas, porque os filhos de Deus esqueceram sua finalidade divina e perderam a conquista de seu mestrado. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus quer dizer uma criatura livre. A vontade de Deus quer ajustar o eixo da Terra e suavizar o desequilíbrio do clima. A vontade de Deus quer que cada pessoa, por si mesma, adquira provisões e material para preencher as suas necessidades de cada dia. A vontade de Deus quer que desapareçam doenças, mortes, pobreza, limitações e desequilíbrio da mente e do corpo, que desapareçam a indisciplina, a impureza, a falta de amabilidade, que novamente brilhe a luz elementar, que a terra sustente novamente as cores claras, a brilhante beleza que ela possuía quando se destacou ao sair do corpo do Elohim. A vontade de Deus quer que não haja mais véus entre Deus e o homem, e que os anjos, devas e o homem, e todos os seres divinos livremente possam conviver com toda a vida na terra, falando e andando em harmonia. Isto é a vontade de Deus. O coxo deve ser curado, o fraco deve levantar-se, o doente deve sentir-se bem e achar novamente compensação e equilíbrio. Todos devem entrar no retiro oculto de seu sagrado coração e contemplar sua própria e enaltecida divindade, face a face. Deverá cada um estar bem entrelaçado com sua luz divina, que a sua própria forma reflita a grandeza da perfeição que no início da criação é conferida a toda pessoa. Já é tempo de que a vontade de Deus penetre com tal violência e potência na consciência da humanidade que não haja mais tatear em redor, na sombra e nas trevas, que limitações não sejam mais reconhecidas como parte integrante das grandes causas mundiais. Quem quiser ajudar todos os seres não ascensionados deverá enviar-lhes 3 vezes por dia esta poderosa frase, se possível com a palavra falada, audível, e tornar-se-á espontaneamente o eu sou em atividade. Aí ele deu esse apelo aqui para a gente falar, né? Para Aham. dirigir, para concretizar a vontade de Deus, para, sei lá, né? Levar essa mensagem ao coração de todas as pessoas, né? Aí Aham. ele faz esse apelo aqui. A vontade de Deus é o bem, a vontade de Deus é luz, a vontade de Deus é felicidade, a vontade de Deus é paz, a vontade de Deus é pureza, a vontade de Deus é equilíbrio, a vontade de Deus é boa. Então, é um apelo que ele faz para que a gente internalize, né? O que é Uhum. a vontade de Deus, que às vezes não é como a gente quer, porque Deus enxerga além, né? Deus Muito. enxerga além do que a gente dá a nossa compreensão. E o que ele pede é como ele fala aqui no apelo que ele faz, né? A Uhum. vontade de Deus é o bem, a vontade de Deus é luz, a vontade de Deus é felicidade, a vontade de Deus é paz, a vontade de Deus é pureza, a vontade de Deus é equilíbrio, a vontade de Deus Essa é vontade. bondade, porque o que Uhum. Deus quer é o melhor para cada um de seus filhos. Então, Isso isso que eu mesmo. entendi, né? Aí vem aqui. Assisti por muitos séculos como a humanidade ignorou a doutrina sobre a vontade de Deus e conformou-se em debater as suas situações. Isto deve cessar. A própria vida é o poder da mestria na minha total provedora força cósmica. A pressão é certeza e fé na realização deste vivo conteúdo de vontade. Aí Obrigada, parece Lu. Muito bom. nada.
Agora é a Thalita, né, Thali? Thalita tá por aí? Estou aqui, Tá escondidinha? vou virar aqui. Tô Oi? Posso ler? Uhum. Tá ruim teu som, Thali. Deu probleminha aí no som? Acho que a Thalita caiu, né, gente? Ela não caiu, não, só que Tá Bom, travado, né? Estou aqui. Estou Ah, travada? voltou. Agora voltou, Poli. voltou. Tá ali. Agora acho que vai, né? Vai, agora ficou bom. Então tá bom. Então vamos lá. O arcanjo Miguel. Dos 7 poderosos arcanjos, mensageiros de Deus, o arcanjo Miguel, o Senhor dos Anjos, é o mais conhecido. Ele é o arcanjo da fé, da proteção e da libertação do mal. Apelos infindáveis que lhes são dirigidos pelos povos daqui da terra, e suas prontas respostas fizeram com que ele mais se aproximasse da terra. Seus cabelos são dourados e os olhos azuis. Sua magnífica aparência irradia um brilho deslumbrante de confiança e fé em Deus. O príncipe Miguel ouve muitas vezes as súplicas dos homens, as quais trazem dor da alma, mental e física. Bem no início, quando os homens se encarnavam aqui na Terra, ele resolveu acompanhá-los de livre e espontânea vontade e ser o guardião da fé em Deus. Sua presença ou suas cortes celestiais dirigiam-se à Terra para estar ao lado de todos aqueles que desejarem seu auxílio. O templo do Príncipe Miguel está situado sobre Rocky Mountains, no Canadá. Existe um edifício circular e ele é considerado em qualificação aos 4 pontos cardeais. Este templo é construído de vários materiais. Possui magníficas incrustações sobre uma figura do príncipe Miguel. Ao descerem à Terra, os primeiros grupos da humanidade para Koala, ele foi seu guardião. Estes seres puros e inocentes incorporaram-se ao princípio nas proximidades das montanhas de Teton, em Wyoming, não sei, gente, USA, séculos mais tarde, vieram de estrelas o príncipe Miguel e sua corte de anjos retiraram-se cada vez mais da terra para o seu trabalho da fé, o qual foi construído com a substância da terra. Thali, tá falhando bastante seu áudio. É, Uhum. Eu vou eu mudei dar minha. continuidade aqui, então. Será que consegue melhorar aí? Continua aí. Eu estou contigo aqui. Tá cortando bastante. Como a gente está gravando. Tá, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Tá. Deste foco de radiação, ele e sua legião continuaram a guardar, a proteger e a servir. Isto aconteceu antes que a humanidade começasse a perder seu vigor por motivos de caprichos, teimosia ou independência, que é natural herança.
e perder o direito de estar em companhia dos anjos e seu guia, conviver entre eles e aceitar os seus conselhos. De todas as partes da terra vinham antigamente essas pessoas para receberem os poderosos raios deste grande arcanjo, aurir novas forças para seus trabalhos particulares e encher as suas almas com uma forte fé no reino, tão divino na terra como no céu. Deste templo etérico do arcanjo Miguel saem incessantemente os auxiliares e mensageiros da proteção, da misericórdia, absolvição e ajuda. O raio do absoluto da fé ininterrupta em Deus transpassa incessantemente os mundos mental, sentimental, etérico e físico do planeta e seu reino de desenvolvimento. Em seus corpos mais sutis ou tênues, à noite, são muitas as pessoas que vão a este templo, ou seja, as que desejam libertar-se de qualquer criação humana, de doenças, males da alma e toda limitação e barreiras humanas. Ali, elas encontrarão novo ânimo ou nova força para continuarem a missão que escolheram ao virem servir na Terra. Quando conscientemente se apela ao arcanjo Miguel e sua legião, esta súplica é atendida prontamente e distribuído socorro em cada necessidade que oprime e enfraquece. Algumas dessas opressões ou tormentos, ou sugestão das massas, são aglomeradas de energias acumuladas. Um indivíduo sozinho, às vezes, é apanhado e fascinado por estas sugestões das massas, ou ele mesmo cultiva esses pensamentos e sentimentos, mas não possui suficiente forças espirituais, sabedoria e ânimo para se desvencilhar. Mas quando ele apelar ao arcanjo Miguel por socorro, por seccionar aquelas forças e libertá-lo delas, então virá prestar-lhes auxílio o arcanjo com suas legiões. É necessário para isto o vosso apelo consciente. Se este apelo for sincero, então ele trará sempre resultado. As pessoas que passam pela chamada morte levam consigo todas as suas imperfeitas tendências, maus costumes no pensar e no sentir. Vosso chamado ao arcanjo Miguel libertará estas pessoas de suas cargas, de modo que no plano astral poderão frequentar uma escola superior. Todo o que ler ou ouvir falar sobre este ensinamento será consideravelmente ajudado, se à noite, ao adormecer, dirigir a sua atenção ao templo da fé e da proteção e apelar ao arcanjo Miguel para que o defenda de toda a causa e germe de todos os seus sofrimentos, limitações e grilhões. Assim, o poder da luz poderá penetrar em vosso mundo mais rapidamente e trazer a vós a perfeição que o vosso coração almeja. Então, o arcanjo Miguel, né, o que ele fala aqui é assim, que ele, além da proteção, que a gente clama muito pelo arcanjo Miguel para fazer a proteção, né, juntamente com seus anjos. Mas, na verdade, ele também nos ajuda a nos libertar de nossas imperfeições e falhas. Então, a gente pode estar evocando ele, pode estar pedindo para ser levado ao templo da fé e da proteção, que é onde ele se encontra, para que a gente possa ser trabalhado, né? Para que o nosso espírito possa ser trabalhado nas escolas superiores. Muito bem. Aí, aqui, o 4.5 é Maria Jovelina, né, Maria Jovelina? Isso mesmo. Tá, por favor. Então, seguindo aqui, sobre o arcanjo Miguel, está escrito assim: o bem-amado arcanjo Miguel diz: queridos amigos, a qualquer tempo, em qualquer lugar, neste ou em outro planeta do sistema, ou em uma esfera interior, em algum dia, cada criação de seres de inteligência, seus raciocínios, seus sentimentos e suas mentes deverão ser entregues a Deus. É nosso trabalho servir como defensor da fé, manter viva no coração humano a fé em Deus, a fé em sua própria determinação divina, que deverá elevá-lo sobre a limitação na qual submergiu. Para reforçar e expandir esta fé,
por entre a humanidade, as legiões de meu reino avivam constantemente a luz da alma. Neste procedimento de se acender momentaneamente a chama, e ao inspirar nossa fé, damos sempre algo de nós, de nós mesmos, de nosso próprio ser. Assim, ajudamos os homens a perseverar na perseverança. Então, aqui ele vem complementando o que já foi dito ali atrás, né, de que ele está sempre, que eles estão, né, ele está sempre pronto, ele e sua legião estão sempre prontos a nos auxiliar. Né, aqui a gente está vendo aqui que na fé em Deus, né? E na fé em nós mesmos. Eu achei muito interessante quando diz aqui determinação, essa determinação divina, que somos seres divinos e esquecemos disso. E estamos submergidos na nossa própria limitação. Uhum. Você quer Aí, falar o apelo? Oi? Aham, pode seguir, por favor. É. Aí, seguindo o apelo, aí diz assim: em nome da divina presença que eu sou e da divina presença de toda a humanidade, nós apelamos vossa presença, bem-amado Arcanjo Miguel e legiões de luzes, seccionai-nos, seccionai-nos, seccionai-nos de toda a criação humana em nós, através de nós e em torno de nós, e também aos que são contra nós, de todo o hábito e tendências imperfeitas. Substituir essas dissonâncias pela pureza, harmonia e perfeição dos mestres ascensionados. Aceitai os nossos queridos, quando o véu da morte, entre aspas, os transpassar e libertai-os de suas criações humanas. Guiai-os ao templo do reino interior, que para eles já está preparado, e ajudai-os para que façam sua ascensão o mais depressa possível. Ajudai-nos e seccionai toda e qualquer tendência maléfica de toda a vida de nossa cidade, de nosso país e do mundo. Carregai toda a humanidade com fé e misericórdia divinas e conscientizai-a a esforçar-se, realizando o seu plano divino. Nós vos agradecemos. E aqui eu achei interessante, Luísa, assim, colocar, quando diz, né, seccionar, cortar, né, eliminar. Então, eles nos ajudam nessa questão de estar separando as coisas e nos fortalecendo, porque ficar só de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, não é por aí, né? E a gente fica aí sentado à beira da estrada da evolução, se assim fizermos, né? E ali atrás, onde você leu ali da Thalita, quando fala que é para a gente pedir de coração, com autenticidade, né? Então, é muito interessante, que não era assim naquele estado de que a gente às vezes faz do automático. Tem que ser uma coisa voraz, com vontade, com autenticidade, que a gente é atendido. É verdade. É a intenção, né, que vale. Então, se você põe intenção, põe a tua força energética ali intencional, a coisa realmente flui. É bem Isso isso. mesmo, muito obrigada. Obrigada a você. Aí, entrou aqui bom, entrou aqui um avisozinho. Deixa eu sair daqui. Muito bem. Aí nós começamos a falar do poderoso Elohim Hércules, o Elohim do primeiro raio, ou Elohim, eles falam Elohim do primeiro raio, e seu complemento divino Amazon. O Elohim Hércules e seu complemento divino Amazon foram os primeiros que seguraram uma oportunidade de ajudar a Deus Pai desse sistema. E nesse mister criaram a Terra com material primitivo. Eles obedeceram ao chamado do bem-amado
Hélios e Vesta. Estes dois grandes seres viram o plano ou projeto divino e disseram: Nós queremos ajudar na criação da Terra e do habitat deste planeta para as gerações ainda não nascidas do coração de Deus. Então veja que no primeiro raio é assim, o início de tudo. Tá? Foi o raio azul, né, foi o primeiro raio que veio para esse planeta. E junto com esse primeiro raio, todos esses seres. Para cada configuração criadora deve estar presente a vontade e com a força complementar ou terminar o que estava previsto para poder expandir o limite do reino do Pai. Hércules e Amazon representam a dinâmica chama azul da força, do poder e da ação voluntária. Quando a gente fala em força e poder, é força e poder divino. Quando apelais para vós envolverdes nesta grande proteção e poder, a força manifestar-se-á em vosso mundo, pois nenhum poder disputa jamais com o potente Hércules. Olha só que poderoso. E aí ele diz, Hércules diz, em nome de Deus, eu trago a vós o fogo de Hércules, eu sou o Elohim, a personificação da determinada vontade de Deus. Eu sou o Elohim da determinação. E Deus me poupa de pessoas indecisas. Tudo que sobre a Terra ou em outros planetas foi conquistado aconteceu por meio da força de propósito das pessoas ou da força de propósito dos anjos e seres elementais, os devas, de seres que espontaneamente se decidiram com a força vital a unir a vontade com a ação. Sem esta vontade de ação, não há solidez ou durabilidade na consumação. Perante cada ato, em cada manifestação produzida, a vontade em ação deve estar na consciência. É meu privilégio e minha honra representar nesse sistema universal o fogo ou entusiasmo da vontade. Fazer o que Deus quer é uma alegria para mim, um privilégio, uma honra. Trazer a vós a minha impressão, a marca do meu amor, de minha chama do coração e imprimir em vossa testa a minha presença e minha consciência e fazer à vontade o que Deus quer. Estais satisfeitos com aquilo que sois e que vós hoje representais? Estais satisfeitos com a metade de uma broa quando podereis ter uma inteira? Vós vos satisfazeis em viver na limitação e num corpo alquebrado? O que vos quiserdes fazer, isto vós conseguireis. Ateai fogo. Ó Deus, a chama da força de propósito na testa de todos os que querem ser os melhores de meus raios e de meu reino na terra. Flamejai-os com a vontade de ser aquilo que o vosso grande coração quer. Deixai a chama flamejar sobre suas testas, até que elas queiram ser a incorporação merecida da criança de Deus, até que eles não queiram mais aceitar doenças, prejuízos e morte, e sim conhecer a vida, até que eles queiram corporificar a ininterrupta harmonia em seu ser. Ó vós, queridos discípulos da luz, sobre a vossa testa chameja a chama de Hércules. Pensai nisso todas as manhãs antes de ir ao carregado mundo exterior e quereis ser o que Deus quer. Que lindo, né? Então, a vontade em ação, né? Colocar para fora a vontade do que você deseja para que isso seja manifestado. E aí ele fala, né, que a gente pode estar colocando isso, trazendo isso para nossa testa, nosso terceiro olho e fazer essa mentalização de manhã, ou seja, criar o nosso mundo como nós desejamos que ele seja, já acordar com essa decisão, né? Decidir ter uma vida melhor, conforme nós merecemos. Muito bom. Aí aqui ele fala dos 7 planos da criação, né? Que para a gente, esses 7 planos da criação precipitação ou formação, como eles chamam, eles usam muito a palavra precipitar, que quer dizer formar ou criar. Para a gente criar algo, nós precisamos passar por esses 7 planos.
E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. Então, o primeiro plano, para cada ação deve haver um propósito. Para que que eu quero algo? Qual é o propósito disso? E aí eu tenho que decidir, eu tenho que ter a vontade de ir atrás desse propósito. Então, determinar e aplicar resolutamente todo o vosso poder vital para transformar em ação o vosso objetivo. Então, a gente vai criar com intenção, né? Foi aquilo que a gente falou de Cojavelina, colocar intenção naquilo que a gente deseja. Então, esse é o primeiro plano. Aí nós vamos para o segundo plano. Aí Hércules fala: depois de mim, segue o poderoso Elohim, que aí é o Elohim do segundo raio, Cassiopeia. Cassiopeia nos presenteia com o dom da percepção ou iluminação, isto é, a capacidade de discernir a ideia, captá-la e meditar sobre o modo e o meio de tão depressa quanto possível realizá-la ou concretizá-la. Então, a gente vai criar o plano, né? Como é que a gente vai realizar esse objetivo que nós queremos? Aí vai para o terceiro plano, que é manifestado pelo Elohim Orion e seu amor celestial. É o poder da coesão. Coesão é a união, a criação, que forma o informe. Este amor celestial flui na matéria primitiva da vida, no modelo ou ideia que vos mantedes na mente e aí conservai presa de acordo com os vossos desejos. Então, é colocar amor naquilo que nós queremos. E quando a gente fala nesses planos aqui da criação, se a gente se atentar nesses três primeiros planos, eles estão relacionados com a chama trina, que são as chamas azul, né, do primeiro raio que a gente está vendo. O segundo plano ali está relacionado com o segundo raio também, que é a iluminação, a sabedoria. Então, saber como desenrolar, como desenvolver esse projeto que nós queremos. E o terceiro plano é a chama rosa da mestra Rovena, colocar amor no que nós queremos, né? Porque sem amor não tem significado. E aí nós vamos, então tem a chama trina ali, a base da chama trina no que nós criamos. E aí nós vamos para o quarto plano, que ele é trabalhado pelo Elohim da pureza, do bem-amado Claire ou Claire. E sua função conserva a pureza. Os que alcançarem este plano deverão manter-se limpos e transparentes, como o vidro de uma vidraça, por onde este perfeito modelo possa refletir e ser preenchido e completado com a luz. Ou seja, não ter, como é que é a palavra? Tipo, prejudicar ninguém, né? Para não ter vergonha, não ter sombra, deixar tudo às claras, ser puro, ser limpo, ser luz. O quinto plano, ele vem com o propósito do Elohim Vista, que tem a incumbência de reunir as forças e consagrá-las ou santificá-las até que o projeto esteja perfeitamente executado. Então, eu junto tudo isso, né, que eu falei, e o Elohim Vista, ele vem juntar tudo isso, vem fazer a coesão para que esse projeto saia perfeito. Já o sétimo plano, aqui ele não fala do sexto plano, aí ele já pula direto, ele trocou ali, tá? O sétimo plano, ele vem, o Elohim Arcturus apresenta-se com o manejo do fogo violeta, o ritmo dos apelos e precisões para lapidar, aplainar e dar o aperfeiçoamento, a simetria da forma. Então, aqui, assim, me vem muito aquele que é um apelo também, né? Eu sou a ressurreição e a vida, da manifestação desse desejo agora. Então, sempre fazer esse apelo, né, para ir lapidando, aplainando, dar aperfeiçoamento e a simetria do que nós queremos. Então, a gente pode sempre usar eu sou a ressurreição e a vida, de tudo que nós queremos. E aí, o sexto plano, ele está relacionado ao Elohim da paz, o bem-amado Tranquilitas, que recebe o modelo e dá a adicional beleza, harmonia e alegria no servir e sela-o na chama cósmica da paz de Cristo. Então, quando eu tenho todos esses atributos, todos esses planos, ao cocriar algo que eu quero, ele vai ser selado com a chama cósmica da paz de Cristo. Então, né, só tem que dar certo, tem que dar tudo certo. Ô, Luísa, Oi.
o nome veio trocado ou a definição está certa de sétimo para sexto, né? Porque verifica que veio quinto, sétimo e sexto, né? Aham. Mas a definição de sexto e sétimo está certa. Quando veio trocado, onde está lendo sétimo seria Deixa eu sexto. só olhar aqui no meu livro como é que tá, porque eu não estou no livro, estou na apostila, né? Deixa eu olhar aqui no meu livro, que a gente está baseando os estudos deles ali. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu acho que tá, porque o sétimo raio é o violeta mesmo, e o sexto é Uhum. esse aí que ele está falando, do Faz tranquilício. sentido, né? Mas Porque aí na frente do sétimo plano está falando, na precipitação, os trabalhos do sexto e do sétimo raio são invertidos. Aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. sétimo plano, na precipitação. É verdade, Patrícia. Aqui não está sublinhado, né? Está pintado. Depois do sétimo plano. Tá certo, é isso mesmo. Aham. Confia, segura na mão de Deus e vai. Obrigado. Não, e faz todo sentido ali o que a Lu falou, né? Porque a chama violeta ela vem antes, realmente, né? Daí fecha o raciocínio, tá? Para selar, por isso que ele fala, né? Sela com a paz de Cristo, tá? Então, é isso aí. Só queria ver se estava igual no livro aqui, mas eu não acabei nem achando a página. Agarrai-vos às nossas experiências na precipitação, ou seja, na formação de vossa intensa criativa e de vossos planos. De começo, rogai ao ser crístico em vosso próprio coração, que vos faça uma imagem perfeita do projeto que quereis executar. E o que o homem querer, receberá, pois a vontade é a força magnética do coração divina que suscita o que o homem pede. Então, porque quando a gente pensa em termos de eletromagnético, né, o cérebro ele tem a onda elétrica que cria, e o coração tem o magnetismo que faz com que aconteça, Que tá? atrai. Pensai em Hércules quando seguis para a frente, e não recebais em vosso próprio eu limitações exteriores, pois já sabeis, só é necessário executar as instruções que recebestes para ter tudo o que necessitais. Dizei, em nome e pelo poder de Hércules, eu quero ser Deus livre, eu quero ser um mestre divino, eu quero ser uma incorporação divina, e vós sereis o eu próprio em ação. Então, esse é um exemplo, né? Quando a gente quer algo, a gente pode também falar dessa forma, em nome e pelo poder de Hércules, eu quero ser. Aí você coloca o que você quer ser, tá? Pelo que ele diz aqui, né? E vós sereis o eu próprio em ação, porque você está manifestando o teu eu, né? É o eu ali que está. Hércules está fortalecendo o teu eu. Aí, no caso, o eu superior. Muito bem. Aí nós temos uma afirmação aqui que eu não vou fazer. Aí tem uma mensagem aqui. Existe cerca de 10 bilhões de seres que usam a Terra como ambiente de aprendizagem. Cada uma dessas almas pertence a um dos 7 raios da vida. Então, cada um dos seres encarnados neste plano estão coligados a um raio, né? E aí você já sabe, para saber qual raio você é ligado, você tem que ver o dia da semana que você nasceu, tá? As pessoas do primeiro raio, que é a segunda-feira, só agora me deu. Segunda-feira não, primeiro raio é domingo, tá? Desculpa. As pessoas do primeiro raio são muitas vezes fáceis de serem reconhecidas em relação às outras, pois essas pessoas possuem limitada energia e força, elas criam, constroem, são pessoas de ação, líderes ou guias natos, são managers capazes nos diversos campos de ação. Para poucas pessoas do primeiro raio, pode ser desagradável a pressão desta força. Então, é aquela pessoa, digamos assim, pilhada, né? Ela está sempre fazendo coisas, criando e resolvendo. Para ela não tem tempo ruim, né? Tarefa dada é tarefa cumprida. Quem tiver necessidade de energia, de força e fé em Deus, deverá invocar os grandes seres do primeiro raio,
especialmente o ascensionado mestre Eumória, o arcanjo Miguel, Elohim Hércules e seu complemento divino Amazon. E aí você pode repetir as frases: Eu sou a força de Hércules, eu sou minha ilimitada força e poder, nunca desanimo. Então, mais uma mantrinha aí que a gente pode, quando está meio desanimado, mantrar. Uhum. Muito bem. Essa que nós fizemos no início, que foi a invocação, tem a bênção e tem agora o agradecimento. Antes de fazer o agradecimento, eu quero perguntar para vocês: vocês todos sabem qual é o raio de vocês? Eu sei o meu é o 7º, É São o quê? Germain. São O meu Germain? é da São Germain. sexta-feira. Ah, não, falando errado. Meu terceiro raio. Da quarta-feira, né? Não tem ninguém do primeiro raio? Meu terceiro. Não tem, mas não Não, tem ninguém do É no primeiro dia da raio? semana, Luísa? Eu equivoquei. O primeiro raio é do domingo. Ah, então o meu é o sexto raio. O sexto raio É é da na quinta. sexta. Não, quinta. Ai, eu sempre confundo também. Deixa eu pegar a cola aqui. Eu nasci na É segunda-feira. domingo mesmo. Domingo mesmo, né? Que eu saiba né? Porque o meu é na quarta-feira e é o raio branco lá, do Serapis Bey. Isso mesmo. E na não, quinta é Hilarion. Quem nasceu na quinta é mestre Hilarion. Sexta é É a mestra mestra nada. Nada. É, mas eu não sei o que é o raio. Oi? Tem que pesquisar. É o raio rubi E na do. segunda, Luísa, Na segunda, peraí, deixa eu pensar aqui. O segundo raio é a chama amarelo, amarela, chama amarelo. Kuan-Yin. Kuan-Yin não, Kutume. K, tudo com Então, K. é É, movimento de Kutume. São Francisco. Isso, Achei, é aham. verdade. E foi São Francisco, né? É. Eu só quero confirmar aqui, ó. Pensem numa pessoa, vamos fazer rapidinho. Busca ali no Google, eu vou parar de gravar aqui só por enquanto a gente faz essa pesquisa.